Nesse vídeo eu vou abordar o indicador preço-lucro no detalhe para você. Calma, não é aquele indicador preço-lucro que todo mundo fala para saber se uma empresa está cara ou está barata. Se você me acompanha aqui no canal há alguns vídeos atrás, você já sabe que eu não gosto dessa abordagem de valuation, mas isso não quer dizer que o mercado não pode sobrevalorizar uma ação ou subvalorizar uma ação em um determinado momento. Porém, você analisar pelo indicador preço-lucro, você acaba tendo uma visão distorcida do real valor daquela companhia. Peter Lynch, o investidor do fundo Fidelity, ele escreveu no livro, que aqui no Brasil ficou nomeado como O Jeito Peter Lynch de Investir, um indicador que vem da base do preço-lucro. Primeiramente, preço-lucro significa o preço da ação dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Por ser os últimos 12 meses, você já consegue entender que esse indicador possui uma distorção, pois o lucro dos últimos 12 meses talvez não seja o lucro dos próximos 12 meses. Então, por isso que o mercado sempre está olhando para frente, tentando projetar o quanto vai ser o lucro dessa empresa para os próximos 12 meses. Peter Lynch criou um indicador chamado PEG Ratio, que significa Price Earnings Growth, que é o indicador preço-lucro, incluindo o fator de crescimento, para você de fato saber se aquela empresa está aproximadamente negociada no preço justo ou não, segundo Peter Lynch. Opa, aqui é o Diego. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre bolsa de valores e investimentos de uma maneira geral, deixa o like, se inscreve no canal. Sem delonga, bora pro vídeo. Peter Lynch, ele é um investidor do fundo Fidelity lá dos Estados Unidos, que ele teve uma rentabilidade impressionante de quase 30% ao ano do fim da década de 70 até o início dos anos 90. Ele adotou várias estratégias e documentou elas no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, que eu recomendo fortemente para vocês. E nesse livro, como eu já falei, ele aborda o indicador que ele criou chamado PEG Ratio. Eu vou colocar na tela para vocês aqui, basicamente, como ele criou esse indicador e para que ele serve. Então, primeiramente, aqui compartilhando a tela aqui do meu computador, eu vou colocar um dentre vários sites que proporciona ao investidor alguns indicadores de valuation, indicadores de valor. Por exemplo, o Investidor 10. Eu vou colocar aqui para você depois pesquisar e conseguir fazer a sua triagem de ações. Começando aqui, eu vou colocar na barra de pesquisa a empresa, por exemplo, Arezzo. Você coloca a empresa Arezzo e aí você vai ter um indicador de valuation na empresa Arezzo. Então aqui a empresa Arezzo ela está negociada a um indicador preço-lucro de 14 vezes. E a Arezzo ela teve nos últimos 5 anos um CAGR, que é o crescimento anual composto de lucro, de quase 20% ao ano. Então, com esse dado, alguns investidores analisam se a empresa ela está com um preço muito alto em relação aos lucros dos últimos 12 meses. Como eu já mencionei, como o lucro dos últimos 12 meses pode ser e deve ser diferente dos próximos 12 meses, por exemplo, a Arezzo teve um crescimento de 20% ao ano nos lucros nos últimos 5 anos, então ela tem um crescimento de lucros. Então, para ajustar esse indicador PL, o Peter Lynch ele criou esse indicador que ele chamou de PEG Ratio, que eu vou compartilhar aqui com vocês. O indicador PEG Ratio, aqui eu coloquei duas tabelas para que a gente faça simulações com a Arezzo, com a Nvidia, que todo mundo aí está mencionando ela no mercado, dizendo que ela está muito cara por causa desse boom de inteligência artificial, e também o Banco do Brasil, que recentemente teve uma alta também nas suas ações. Então vamos começar aqui pela empresa Arezzo. Vamos começar pelo fator PL, que é o primeiro dado que o indicador PEG Ratio do Peter Lynch solicita para que você consiga ter esse resultado. Então a gente indo lá no site do Investidor 10, a gente sabe que o indicador PL da empresa Arezzo está aproximadamente 14 vezes. Então com esse dado a gente vem aqui para a nossa planilha, a gente vai colocar o PL de 14 vezes. O segundo dado é o crescimento futuro do lucro por ação, pois a gente sabe que o lucro passado vai ser diferente do lucro futuro. Então, para a gente avaliar se esse PL associado ao crescimento está no preço justo ou não,
você precisa saber qual é o crescimento futuro. Você provavelmente não vai saber porque você não está dentro da empresa. Mas você pode estudar os guidance que a empresa fornece para o mercado, você pode estudar o histórico da empresa nos últimos 5 anos. Então a gente viu ali que a Arezzo, ela cresceu nos últimos 5 anos o seu lucro numa média de quase 20%. Então é uma empresa que possui um crescimento relevante nos últimos 5 anos do seu lucro. Então, o que você pode fazer é entrar no site do Yahoo Finance. Eu vou entrar aqui para você ver e a gente vai pesquisar aqui o ticker Arezzo. Então, a gente vem aqui pesquisando Arezzo e aqui a gente tem alguns dados da empresa, que como o preço-lucro, né, que é o Price Earnings, que é 14 vezes, o lucro por ação, e a gente vai aqui na aba Análises. E aqui a gente consegue olhar a estimativa dos lucros da Arezzo para o próximo ano, para esse ano de 2024. Então a gente tem aqui a estimativa de crescimento da Arezzo para o próximo ano, que é 23%, e o crescimento por ano para os próximos 5 anos, o crescimento anual para os próximos 5 anos. Então o mercado está projetando que a Arezzo vai crescer ali uma média de 17%, muito próximo do que ela vem crescendo nos últimos 5 anos em relação ao crescimento dos seus lucros. Então nós vamos colocar aqui 15% do crescimento do lucro sendo mais conservador. Então se o mercado está projetando 17%, ela cresceu em média quase 20%, vamos colocar um crescimento de 15% da Arezzo para os próximos anos, como um crescimento futuro de lucro por ação. Então, com esse dado, aqui a gente tem a fórmula PL, que é 14, dividido por 15, que é o crescimento esperado da Arezzo para os próximos anos. Então, o resultado aqui deu 0,93. Segundo o Peter Lynch, quando a empresa tem um resultado do indicador PEG Ratio entre 0 e 0,5, é uma empresa muito barata, ou seja, o seu valor está muito abaixo do seu valor intrínseco. Quando ela está sendo negociada entre 0,7 e 1, ela é considerada pelo Peter Lynch como barata, uma empresa um pouco abaixo do valor justo. Quando a empresa está entre 1 e 2, ele considera que ela está negociada no preço justo. E quando esse indicador dá maior do que 2, ele considera que a empresa está muito elevada em relação aos seus fundamentos. Vamos seguir agora para a NVIDIA, porque a gente já viu que a Arezzo está considerada pelo indicador Peter Lynch como uma empresa que está abaixo do preço justo frente ao crescimento esperado dos seus lucros e também o crescimento histórico dos seus lucros. Então, seguindo aqui na NVIDIA, vamos analisar o quanto está negociada a NVIDIA, o preço em relação aos seus lucros. Olhando aqui no site do Investidor 10, a gente vê que a NVIDIA está negociada a 74 vezes o seu lucro dos últimos 12 meses. E o que a NVIDIA teve de crescimento nos últimos anos? Então a NVIDIA aqui teve um crescimento anual composto de lucro de 65% nos últimos 5 anos. Então é um crescimento bem relevante também aqui para a NVIDIA. Então não é à toa que ela está negociada a um preço-lucro de 74 vezes, pois o mercado espera que ela cresça ainda muito nos próximos anos. Então, indo lá para o site do Yahoo Finance, então a gente vai aqui em análises aqui de NVIDIA e a gente pode ver que já para esse corrente ano aqui, o ano de 2024, o mercado já está projetando que ela vai crescer quase 90% o seu lucro. Não é à toa que o seu PL está alto, é porque o mercado já sabe que com essa demanda de inteligência artificial, como a NVIDIA fornece essas placas para fazer esse processamento dessas empresas que fazem essas análises de inteligência artificial, a NVIDIA já está com uma projeção de crescimento de lucro bem relevante, porque a empresa já vinha informando ao mercado nos seus guidance que o seu lucro iria aumentar. O mercado projeta que para os próximos 5 anos ela vai crescer mais ou menos 37% ao ano. Então, vindo aqui para a planilha da NVIDIA, a gente pode fazer aqui o preenchimento da planilha aqui do PEG Ratio para ter o indicador do Peter Lynch para saber se a ação é cara ou não, colocando o PL de 74 vezes, que a gente já viu ali no Investidor 10. O crescimento futuro do lucro por ação, a gente viu aqui que o mercado estima que vai crescer os próximos anos uma média de 37% ao ano. Então a gente colocou 35% de forma conservadora.
Só que chegou no resultado de 2,11, o que deu que a NVIDIA é uma empresa cara, segundo o indicador do Peter Lynch. Só que como a NVIDIA é uma empresa de altíssimo crescimento, já no corrente ano a gente sabe que ela vai crescer 89%. Então se a gente vir aqui, a gente já sabe que esse ano ela já vai crescer 89%. Portanto, o indicador PL dela vai cair quase pela metade. Então a gente faz aqui uma arbitragem aqui de PL só para saber o quanto seria o novo PL com um crescimento de 89%. Então, arbitrando que o preço da ação é $74 e o lucro da ação seria $1, chegaria no PL 74, preço sobre lucro 74. Então a gente pega essa arbitragem, coloca $1 no denominador e soma 89%. Então, se a gente tem $1 mais 89%, o novo lucro seria 1,89. E tendo o mesmo preço praticado de $74 por ação, o novo PL seria exatamente o preço sobre o novo lucro. Então, a gente teria um novo PL de 39 vezes. Então, se a gente aplicar esse PL de 39 ao invés de 74, por quê? Porque esse ano a gente já sabe, segundo a expectativa do mercado, segundo o guidance da empresa, que a NVIDIA vai crescer quase 90% os seus lucros. Então, esse PL vai cair de 74 para aproximadamente 39 vezes. Então, com PL de 39, um crescimento futuro esperado de 35%, o resultado do indicador PEG Ratio para a NVIDIA ficaria 1,11. Então, ela ficaria, ao invés de cara, ela ficaria pelo indicador PEG Ratio como uma empresa negociada ao valor justo. Por fim, vamos aqui para o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil também teve uma alta em relação às suas ações nos últimos meses, né? Então, indo aqui para o Banco do Brasil, vamos aqui primeiro para o investidor 10, vamos pesquisar a ação do Banco do Brasil. Indo aqui para o Banco do Brasil, a gente tem aqui o PL do Banco do Brasil quase 5 vezes, então a gente vai colocar aqui o indicador PL do banco 5 vezes. O crescimento de lucro por ação, vamos lá no Yahoo Finance, então aqui o crescimento estimado para os próximos anos é o banco crescer ali 3% ao ano. Então a gente vem aqui e coloca 3% ao ano. Então aqui, segundo o indicador do Peter Lynch, a ação do Banco do Brasil está sendo negociada atualmente ao preço justo. Agora vamos tentar entender qual é o estágio de cada empresa que a gente verificou. A Arezzo, por exemplo, é uma empresa que está em crescimento acelerado, né? Está crescendo numa média bem elevada. O mesmo acontece com a NVIDIA, está crescendo ali 35% ao ano a projeção do mercado. Por exemplo, só esse ano a NVIDIA vai quase dobrar o seu lucro em relação ao ano anterior. O Banco do Brasil já é uma empresa que ela é crescimento mais lento, ela não vai tender a dobrar os seus lucros. Então, o Banco do Brasil ele tem um índice payout, ou seja, ela distribui uma parcela relevante dos seus lucros com seus acionistas. Então, o Peter Lynch, para empresas que pagam dividendos relevantes de 4, 5, 6%, ele criou um indicador PEG Ratio ajustado, que a gente vai fazer aqui para Arezzo, para o Banco do Brasil, começando aqui pela Arezzo, eu já até preenchi. A Arezzo, então, ela tem um PL de 14 vezes, o crescimento futuro do lucro por ação a gente já viu que é 15%, só que agora o Peter Lynch coloca mais um dado para você fazer esse indicador e entender se a empresa está barata ou não, que é o indicador do Dividend Yield. Então, indo para Arezzo, vamos analisar lá no investidor 10 quanto que é o Dividend Yield da Arezzo. Vamos analisar aqui o Dividend Yield da Arezzo, então está 3%. Então aqui o Dividend Yield da Arezzo sendo 3% vai dar um resultado de 1,26. Como a fórmula do PEG Ratio ajustado ela é um pouco diferente do PEG Ratio original, ela se dá basicamente pelo crescimento do lucro por ação mais os dividendos dividido pelo PL. Então, uma conta é um pouquinho diferente. Então, esse resultado de 1,26, ele está dando que a empresa ela está barata, ou seja,
Entre 1 e 2 a empresa está barata, maior que 2 muito barata, entre 0,7 e 1 preço justo e entre 0 e 0,5 empresa cara, ou seja, exatamente ao contrário do indicador anterior. Então, ajustando ao dividendo, a gente consegue entender que ainda a Arezzo é uma empresa que está sendo negociada abaixo do valor intrínseco, segundo o indicador do Peter Lynch. Indo agora para o Banco do Brasil, que está sendo negociado a quase 5 vezes lucro, né? Podemos até colocar aqui 5 vezes lucro, o crescimento do lucro por ação 3%, e ele paga um dividend yield ali próximo a 8%. Vamos colocar 8%, porque o lucro também vai crescer. Então, lembra que o Banco do Brasil estava dando que estava sendo negociado a um preço justo pelo indicador original, mas como o Peter Lynch ajustou a fórmula do PEG Ratio para empresas que pagam dividendos relevantes, a gente vê agora que o Banco do Brasil saiu de uma empresa de preço justo, com o indicador anterior, que estava dando 1,67, para uma empresa agora muito barata, porque além de crescer 3% o lucro por ação, ela paga 8% de dividendo e ainda está negociado com um PL de 5 vezes. Então, segundo o Peter Lynch, o Banco do Brasil, frente ao crescimento esperado dos lucros, ao preço-lucro negociado e o dividend yield que ele está pagando, ele está com um preço muito atrativo. Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Não se esqueçam que o indicador PEG Ratio é somente mais um dos indicadores que você tem que analisar ao investir em uma empresa. Você também tem que analisar, como eu já coloquei nos outros vídeos do canal, analisar os balanços, os indicadores de balanço patrimonial, os indicadores do DRE, de fluxo de caixa, entender a geração de caixa e associar com esses indicadores, como o PEG Ratio, para saber se a empresa estava num momento bom de precificação, sabendo também que o mercado nos Estados Unidos, principalmente, é muito eficiente, então é difícil você encontrar uma distorção de preço e contravalor. Mas, de qualquer forma, o indicador do PEG Ratio está aí, agora você sabe como utilizá-lo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!